Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Ali Cardoso e nós estamos disponibilizando esse conteúdo no mês de outubro, mês das missões, mês de grandes festividades para a nossa igreja, inclusive dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, ele que é o protetor dos animais, porque ele dizia que era preciso ver espelhada a face de Deus em toda a criação, inclusive nos animais, né? Então hoje eu estou aqui com duas participações bem especiais no meu canal para a gente falar sobre como escolher um pet e por que ter um pet. Então eu tô aqui com a Nana, que ela vai ficar fazendo uns sons aqui ao longo do nosso vídeo, nossa trilha sonora, né? A Nana é uma Shih Tzu, ela tem 11 anos e o Mimo tá aqui, é um Poodle e ele completou agora em outubro 6 anos. Então, primeiro eu vou falar para vocês e ao final desse vídeo eu vou revelar a vocês por que eu ainda estou em pecado ao dizer que eu sou mãe da Nana e mãe do Mimo, né? A gente precisa ter motivações claras para escolher o nosso pet, né? A gente sempre fala que tem que ter motivações sólidas, porque o pet ele não é um brinquedo, ele não é um enfeite, ele não é descartável. Então eu vou contar rapidamente as motivações que me fizeram ter esses que estão aqui hoje, né? A Nana, quando eu vim morar aqui na minha casa com a minha filha tinha 3 anos e eu sempre, durante a minha infância inteira, sempre tive bichinhos de estimação, mas nunca cuidei assim diretamente deles, enfim. E então eu falei, não, eu quero ter um bichinho de estimação para eu poder cuidar. E aí a Nana veio como uma opção, né? Por quê que a gente optou pela Nana? Eu fui pesquisar raças que se relacionavam bem com crianças. Bom, a Nana, hoje em dia, ela não é assim tão amigável assim, né, Nana? Mas, então eu descobri o Shih Tzu, eu não conhecia essa raça, e aí eu trouxe a Nana. E aí foi só essa motivação. Será que foi uma motivação sólida? Será que não? O Mimo foi uma outra história. O Mimo, eu quando era criança, no início de toda a minha adolescência, eu tive um Poodle que se chamava Mimo, que era branquinho também. E aí depois que eu me tornei mãe, ele ficou muito doentinho e aí acabaram tendo que tomar a decisão da eutanásia. E eu fiquei muito mal com essa situação e eu sempre dizia que eu queria ter um outro Poodle e eu ia dar o mesmo nome, ia ter a mesma raça, a mesma cor, para poder cuidar e fazer diferente a história, né? E aí, por isso tá aqui o Mimo. Será que essas motivações foram sólidas? Eu reconheço que talvez elas não tenham sido as mais sólidas motivações, mas o importante é que ao longo do tempo a gente vá solidificando as nossas motivações. O ideal é que as nossas motivações primeiras sejam realmente sólidas, que a gente pense em tudo, mas se no caso não aconteceu isso, você optou por ter um pet, é importante que você vá percebendo as necessidades dele. Então agora eu vou dizer para vocês algumas motivações mais comuns que fazem com que as pessoas escolham ter um pet. Então, as principais motivações erradas, né, e sem muito fundamento, sem muita base, as mais frágeis que eu penso aqui, é impulsividade. Então, por exemplo, você tá passeando no shopping, aí você olha aquela vitrine e tem lá aquela vitrine de pet shop com aquele cachorrinho, aquele gatinho, e você fala, ai meu Deus, eu quero, é tão lindo, não sei o que, não sei o que. Ou então você assiste um filme que tem um bichinho, a história de um bichinho, e você fala, nossa, eu quero um desse, vai ser legal, vai ser lindo e tudo mais. Ou mesmo nas redes sociais, né? Você vê muita gente com foto, com animais, e fala, eu também quero e tal. E aí essa não é uma motivação muito sólida, porque a gente não se dá conta que eles precisam de nossos esforços para estarem sempre bem, que nem sempre eles estão bonitinhos, nem sempre eles estão saudáveis, enfim, não é uma motivação muito sólida não. Outra motivação, e que nesse tempo, né, 2020, que é quando a gente está disponibilizando esse conteúdo, nós estamos sendo atravessados por uma pandemia e as pessoas ficaram mais tempo em casa
e elas começaram a se sentir muito sozinhas. Então muitas, eu quero um pet, eu vou adotar um pet, eu não sei o que, eu vou comprar um pet, qualquer coisa assim. Mas aí que tá, né? Por que ela não é uma motivação muito sólida? Primeiro, porque é uma carência nossa e é um orgulho nosso, né? Querer ter um pet para nos fazer feliz. A gente tem que entender que a gente é uma via de mão dupla. A gente tem uma relação com os nossos pets, uma relação que precisa a gente também se doar, né? E é um orgulho nosso querer que o pet venha para nos fazer feliz ou para suprir a nossa solidão, a nossa carência. E também, aí acaba a pandemia, você volta à sua vida normal. Como é que vai ser? O que vai ser deste pet, né? O que vai acontecer com ele? E aí você vai ter que viajar, e o que você vai fazer? Como é que vai ser? Lembrando, né? Eles não são um brinquedo, eles não são descartáveis, eles têm necessidades e eles precisam ser amados, né? Não apenas nos dar amor, embora digam que eles não, por não terem alma humana, eles não são capazes de amar. Eles têm sim uma lealdade sem igual, né? Então isso é um fato. A motivação real tem que ser o amor mesmo, aquele de Coríntios 13, sabe? Que tudo crê, tudo espera, tudo suporta quando o filhotinho apronta, destrói o seu sofá. O Mimo teve essa experiência, ele destruiu um sofá que eu tinha. Suporta quando ele faz as necessidades no lugar errado. Por que tudo suporta? Porque a gente não pode abrir mão, assim como a gente não pode abrir mão de um ser humano, porque ele não nos faz feliz, né? Eu sempre falo, às vezes, pra minha filha, quando ela tá muito brava, não aguento mais, né, e tudo, quero mandar embora. Eu falo, não, por quê? A gente não é porque a pessoa nos decepciona, ou porque um ser humano mesmo, né, ficou mais velho, ficou doente, não é por isso que a gente vai abrir mão. Então, a mesma coisa se aplica também aos nossos pets, né? Então, a gente precisa entender também que o pet, a nossa escolha por ter um pet não pode ser uma coisa temporária, porque eles vão viver pelo menos, e a gente até queria que fosse bem mais do que isso, né? Pelo menos 15 anos conosco. E é claro, a gente não sabe se a gente vai viver tudo isso, mas a gente precisa pensar que a gente vai viver tudo isso e muito mais do que os nossos pets, e pensar em tudo que a gente, por exemplo, se você é um jovem, você vai para a faculdade, será mesmo que você vai ter tempo de cuidar do seu pet? Será mesmo que você vai ter disposição? Aí você está numa fase de transição da sua vida, escolha de profissão, aí você vai querer, né? Vai ter um relacionamento, vai se casar. E aí, você vai abandonar o seu pet? É preciso pensar em tudo isso, né? Outra coisa que a gente precisa pensar é na questão do que a gente vai fazer para ajudar o nosso pet. Tudo bem. Então você já ponderou todas essas coisas e decidiu, quero ter um pet. O que é preciso que você tenha aí para ponderar, né? São as necessidades do nosso pet, necessidade de alimentação, de vacina, né? Uma alimentação adequada. A gente venho de uma época em que os cachorros, eles não tinham esse lugar como membros da família. Então eles eram aqueles bichinhos que ficavam do lado de fora e comiam os restos de comida. Hoje em dia a gente quer dar uma alimentação saudável, tem a questão com as vacinas, tem as visitas ao veterinário, tem a questão dos passeios, foi uma coisa que eu não pensei com os meus, né? E quando eles ficam sem passeio, eles podem desenvolver vários desvios de comportamento, então eles ficam ansiosos, eles ficam deprimidos, eles ficam tristes, né? E também tem a questão do enriquecimento ambiental, que é o quê? Você trazer também brinquedos educativos que possam exercitar o seu pet. Aí você não vai ter a possibilidade de passear com ele. Existem hoje os dog walkers, que são profissionais que fazem isso por nós. Você vai passar o dia inteiro fora, porque você trabalha fora. Hoje em dia tem até creche para deixar o seu animalzinho. Claro, né, que tudo isso talvez vá muito contra o que a igreja diz, que a gente não pode gastar mais com um animalzinho de estimação do que a gente deveria gastar primordialmente com um ser humano. Mas é por isso que a gente precisa pensar, e por isso que até o finalzinho do vídeo eu vou revelar para vocês por que eu continuo fazendo tudo isso pelos meus. É preciso também adestrá-los, né? O que aconteceu com o Mimo? Quando eu decidi que eu teria mais um pet, eu falei assim, não, dessa vez eu vou aprender, vou fazer certinho. Comecei a ler vários livros,
Não, eu vou conseguir. E aí qual foi a minha frustração? Que eu não consegui adestrar ele. E aí eu fiquei muito triste, embora o Poodle seja a segunda raça mais inteligente. Então o erro foi aqui comigo, não foi com ele, né? Então talvez eu tenha que pensar, olha, tem que ter um adestrador, tem que ter alguém que seja profissional nessa área, né? Antes da pandemia, eu falava assim, olha, eu vou com eles até o final, eu prometi isso para eles, eu vou cuidar deles até o fim, mas depois eu não quero mais. E aí, na pandemia, começou, eu me vi muito mais em casa e podendo cuidar mais deles e tudo, e reacendeu o desejo de ter mais um pet. Dessa vez, eu quero realmente que as minhas motivações sejam sólidas, né? Eu gosto muito de cachorros pequenos e peludos, que são o caso deles e o caso do terceiro pet que a gente está pensando aqui em trazer para casa, né? Então, quando a gente escolhe esse tipo de cachorro, a gente precisa se comprometer com a escovação do pelo deles, em usar produtos de higiene e beleza que sejam de qualidade, enfim, tudo isso, né? Todos esses cuidados. Eles costumam ter uns probleminhas nos olhinhos, então precisa limpar, enfim, tem uma série de cuidados. Então, se você escolhe ter um pet e você tem um espaço pequeno para o seu pet, por mais que você ame cachorros grandes, não dá para você querer ter um cachorro grande num espaço pequeno. Se você vai ficar num espaço pequeno, você precisa se atentar se o seu cachorro é do tipo que late muito. Se é do tipo que late muito, você precisa adestrar ele para que ele se comporte bem, já que você vai passar o dia inteiro fora. Se você for viajar, você vai querer levar, vai procurar lugares que você possa levar o seu pet, ou você vai ver um hotelzinho para que ele possa ficar. São tudo questões que a gente tem que ponderar e que se a gente vai só no impulso, só na emoção, a gente esquece de tudo isso, esquece que é uma vida, né? É um ser vivo e que vai ficar conosco por pelo menos, e a gente espera que até mais do que 15 anos, né? Então, antes eu mandava só tosar eles, né? E aí, agora estando mais com eles, eu aprendi a grande graça que é cuidar deles todos os dias, é escovar, e aí é uma grande briga que o pessoal fala, tem que mandar tosar. Não, não tem que mandar tosar, porque eles são raças de pelo longo, né? Até o pessoal tá estranhando um pouco isso. Então é importante que você pondere todas essas coisas, como que é a questão da sua família com pets, eles vão aceitar que fique dentro de casa, eu não quero, eu quero que fique fora. Então você tem que preparar um ambiente, uma casinha, um lugarzinho para ele, enfim. Tudo isso para você saber e ponderar tudo antes de você escolher o seu pet. Então nós estamos aqui no projeto Noah, né, que é o nome do nosso próximo pet, desde que todas as motivações sejam sólidas para a gente não errar de novo, né? E aí eu disse para vocês que no final eu ia revelar por que eu não digo que eu humanizo, porque eu deixo que eles sejam cachorros também, mas por que eu ainda invisto tanto tempo e tanta vida com os meus pets? Porque eles nunca, por mais que digam que eles não amam, porque eles não têm alma humana capaz de amar, eles nunca vão deixar de ser leais para comigo e nunca vão recusar os meus cuidados. Eles nunca vão olhar para mim e dizer assim, eu não aceito que você cuide de mim, porque você é cega. E infelizmente, com relação aos seres humanos, a recíproca não é verdadeira. É isso, gente. Eu espero que vocês pensem, ponderem, escolham. E se for para ter um animal de estimação, que vocês o amem. Desde filhotinho até quando eles forem idosinhos e doentes. Deus abençoe vocês.